Hoje eu vou te dar dica para cada bloco de natureza no Enem, para você ir muito bem na prova. Dentro do possível, eu vou te dar uns macetes e te falar exatamente como cai cada um dos tópicos de natureza. E eu resolvi fazer esse vídeo porque o de matemática fez muito sucesso e um monte de gente me pediu para fazer. Então eu vou falar sobre os 20 blocos do cronograma mensal. Claro que esses blocos já são enxutos, já são bem agrupados. No cronograma anual, por exemplo, seriam 28 tópicos para cada matéria, então teria 28 tópicos para biologia, 28 para química e 28 para física. E no mensal tem só 20 blocos, então eu agrupei um monte de coisa para você conseguir fazer em um mês, senão não daria tempo. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente falar desses 20 blocos e dos tópicos que estão dentro deles. E com um pouco de sorte, esse vídeo vai se tornar uma espécie de guia para você estudar cada uma das matérias que pode cair na prova. Então bora começar logo, que é muita coisa para a gente ver hoje. Eu vou abrir aqui a parte dos blocos de natureza que você encontra no meu cronograma mensal e no meu cronograma de 2 meses. Por alguns dias você ainda consegue pegar esse material no vídeo de kit completo, só por mais alguns dias, então você entra lá e dá uma olhada, tá na descrição, porque depois aquele material, como todos os outros, vai se tornar só do Lumber Club. E é por isso que é importante que você ative as notificações do canal para nunca perder as datas de envio do material. Normalmente eu crio um material e envio por uma semana. Depois vira só para quem é membro do clube. Então é isso, vamos para o primeiro bloco. Bloco Ecologia. Então eu vou tentar falar de cada tópico. O bloco Ecologia aqui é composto por biomas, relações interespecíficas, ciclos da matéria, tratamento de lixo, bioacumulação, cadeia alimentar, pirâmides ecológicas e especiação. Tem um monte de tópico, às vezes eles têm muito a ver um com o outro, às vezes não, porque eu tive que agrupar, porque é quase impossível ver toda a matéria de ensino médio em apenas um mês. Então eu tentei colocar tópicos que tinham algo em comum e que, na medida do possível, daria para você estudar junto. O primeiro tópico desse bloco é biomas. Biomas cai tanto em biologia quanto em geografia. O que você precisa saber aqui é mais ou menos as características vegetais do que tem em cada bioma. Se você fosse estudar em geografia, seria mais com o foco de preservação, o que está mais em extinção, o que está mais devastado, seria um foco também em região e em clima. Aqui são essas características morfológicas da vegetação. Então é muito importante, por exemplo, você entender que na caatinga as plantas têm recursos dela, mecanismos para enfrentar a seca. No mangue, as plantas têm recursos para enfrentar a alta salinidade. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são extremamente úmidas, e na Mata Atlântica você encontra mais epífitas. E você também tem que saber bastante de cerrado, que é extremamente devastado, que também pode ficar muito seco e sofrer queimadas. Então vamos para o segundo tópico, senão eu vou começar a dar aula de tudo e vai ficar extremamente comprido esse vídeo. Segundo tópico aqui, relações interespecíficas. E não complica demais esse tópico. Ele cai, eventualmente, você precisa fazer uma lista das relações, entender o que é cada uma, se é benéfico ou maléfico para as espécies envolvidas, e dar um exemplo. Para caso caia na prova, você já sabe na ponta da língua e responde muito rápido. O próximo tópico é ciclos da matéria, que eu vou falar depois, porque também está em outro bloco. Depois tem tratamento de lixo. Tratamento de lixo é um assunto que cai bastante, vale a pena você estudar. Então você tem, por exemplo, o lixão, você tem aterro, você tem, às vezes, incineram material hospitalar, por exemplo, tem reciclagem. Então você precisa dar uma lida em tratamento de lixo, como que a sociedade cuida do lixo, o que pode ser feito com ele, porque esse é um assunto que cai bastante. O próximo tópico é bioacumulação. Você tem que entender o conceito de bioacumulação, que são moléculas que nosso corpo não digere ou não é digerido em corpo de outros animais, e aí um predador se alimenta daquele animal e leva junto a molécula que faz mal para o corpo. Então pode ser metal pesado, eventualmente pode ser agrotóxico, pode ser alguma molécula radioativa. Então é algo que o corpo não pode digerir, você tem que conhecer o conceito. Depois vem cadeia alimentar, e aí você tem que saber o que é cadeia alimentar, saber quais são os níveis tróficos, tem a ver com bioacumulação. Depois vem pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas, você precisa conhecer os vários formatos e exemplos das pirâmides ecológicas. Então pode ser uma pirâmide normal, pode ser uma pirâmide invertida, e tem até às vezes pirâmide que forma uma espécie de ampulheta, que ela é larga no topo, larga na base e no meio é um pouco mais estreita. Você tem que conhecer os 3 tipos e dar uns exemplos. E aí para fechar esse bloco tem especiação, e aí você precisa conhecer o processo inteiro de especiação. É como se fosse um passo a passo, você precisa decorar esse passo a passo porque pode cair na prova. Então vamos para o segundo bloco, modelos de estrutura atômica. Modelos atômicos. Você precisa conhecer todos os modelos atômicos partindo lá
da Grécia Antiga, que tinha uma disputa entre existem átomos, ou seja, você vai dividindo as coisas até um ponto que chega uma parte mínima, uma unidade, que seria o conceito inicial de átomo, que competia com aquela visão de que as coisas são formadas por água, terra, fogo e ar. Essa é o primeiro modelo atômico, seria isso, esse debate. Depois vem Dalton, depois tem Thomson, Rutherford, Bohr, e você precisa ter uma noção de orbitais, que seria o último modelo atômico. Depois tem a estrutura do átomo, você tem que conhecer como é que é um átomo, a parte de orbitais entra aí também. Camadas eletrônicas, você tem que saber fazer a distribuição eletrônica, e uma coisa importante é você saber assim, para onde vão os elétrons quando você adiciona elétrons a mais numa molécula, e quando você tira elétrons da molécula, de que camadas você está tirando esses elétrons. É um pouco diferente, colocar e tirar elétrons, você tem que usar a distribuição eletrônica para fazer isso direitinho. E aí tem o conceito de transição eletrônica, e o que você precisa saber é que os elétrons podem mudar de camadas. Então ele está numa camada, ele ganha energia, ele vai para uma camada mais externa, e só que ele fica instável nessa camada mais externa. Eventualmente ele quer voltar para uma camada, lógico que ele não quer voltar, ele não tem vontade, né? Mas como ele tende a um menor nível energético, ele quer voltar para uma camada mais interior. Nesse processo ele libera energia, o que gera uma onda eletromagnética. Então você precisa conhecer esse conceito. Aí vem decaimento nuclear, que você precisa conhecer bem, você precisa conhecer o conceito de meia-vida, e as perguntas que caem de decaimento nuclear são mais ou menos assim. Você tem 100 unidades e uma meia-vida de 3 anos. Em quantos anos você vai chegar a 12 unidades e meia? Então você vai pegar lá, 3 anos vai de 100 para 50, mais 3 anos vai de 50 para 25, mais 3 anos vai de 25 para 12,5. Então passaria aí 3 vezes o tanto de passos que você deu. Tem uma técnica para fazer esse tipo de cálculo, que você pode ver tanto em matemática quanto aqui, em decaimento nuclear. Você precisa fazer uns 2 exercícios assim na vida para aprender a fazer esse método. Você precisa ir para a prova sabendo. E por último tem radiação. Você precisa entender o conceito de radiação e como isso pode afetar os seus genes. Então bora para o terceiro bloco, eletromagnetismo. Na verdade, eletromagnetismo não é um nome ideal. O certo seria eletricidade e magnetismo. Eletromagnetismo é como se fosse um subtópico de eletricidade e magnetismo. Só que aqui eu coloquei tudo de eletricidade e magnetismo dentro desse bloco. E aí a gente vai ter eletrização. Eletrização você precisa saber assim, quais são os processos de eletrização. Conhecer o conceito, não tem cálculo nessa parte. Corrente elétrica, você tem que saber o conceito e os cálculos. Os cálculos são razoavelmente simples. Você tem que saber lei de Ohm, aí você precisa saber tudo de lei de Ohm, você precisa saber tudo de associação de resistores. Cai muito a associação de resistores. Qual que é o macete para associação de resistores? Você tem que tratar como se fosse um quebra-cabeça. Eu sei que eu falo isso bastante, mas se a associação de resistores não fosse matéria de vestibular e fosse um joguinho de celular, eu acho que todo mundo gostaria. Porque você tem que ficar tentando descobrir como agrupar os resistores para juntar eles e juntar as resistências. Então pode ser legal se você tratar como um enigma. É lógico que na prova você precisa fazer rápido, por isso você precisa treinar o máximo possível para ver várias variações disso. Tem que fazer um monte de exercício e entender o conceito. Diferença de potencial, entra aí no bolo. Potência. Potência você precisa saber assim, como que calcula a energia que você gastou na sua conta de luz. Então é mais ou menos isso. Quanto de energia você gastou por mês na sua casa? Às vezes você vai ter que fazer um cálculo de como que está sendo cobrada essa energia, ou às vezes eles vão te dar vários eletrodomésticos e falar quanto que essa pessoa está gastando por mês. Aí vem campo e força elétrica e magnética. E aí você tem que saber um monte, esse é um tópico já avançado e difícil, campo e força elétrica e magnética, que você precisa estudar um monte de teoria e fazer um monte de exercício com um monte de conta. Esse cai bastante, e aí é equivalente à pilha a dificuldade. Você tem que treinar bastante e estudar bastante. Mas cai, não tem como fugir disso. Então é isso, é um tópico difícil, mas tem que enfrentar, não tem muito o que fazer. Transporte de moléculas é o bloco 4. Você tem que saber principais biomoléculas. O que é isso? Você tem que saber o que é uma proteína, como que é formada uma proteína, o que é um ácido nucleico, o que é um carboidrato, como que é formado o carboidrato, o que é um lipídio e quais são as formas diferentes de lipídio. É basicamente isso. Vitaminas é importante saber também, mas tem outro tópico, depois eu falo. Tem que saber osmose. Por que eu coloquei biomoléculas junto? Porque transporte de moléculas, você tem que conhecer as moléculas, né? Osmose é uma das formas que as moléculas transitam aí pelo nosso universo. É equivalente à difusão. São basicamente a mesma coisa, só que vistas de ângulo diferente. Uma você vai transportar o soluto, no outra você vai transportar a água.
mas eles acontecem pelo mesmo motivo, você pode estudar junto. Osmose e difusão, um parzinho que cai bastante, é bem conceitual e você precisa conhecer. Aí tem membrana celular, você precisa conhecer as características da membrana celular e como que ocorre o transporte de moléculas nessa membrana celular, que acontece de vários jeitos. Aí tem também o transporte celular, vai ter a bomba só de potássio, que é uma das formas. Aí tem transporte ativo e passivo, você precisa saber a diferença. Algumas coisas são transportadas por difusão. Tem aquela questão de pinocitose e fagocitose. E por último tem transporte nas plantas, que aí você tem que saber assim, como que a seiva bruta vai até o topo da árvore. Tem algumas formas disso acontecer. Você tem que saber. Então bora pro quinto bloco, forças intermoleculares e separação de mistura. Ligações químicas está junto com forças intermoleculares, porque são basicamente atrações, forças eletromagnéticas entre moléculas ou átomos. Você pode até criar uma escala de qual é a ligação mais forte química e vai até qual é a força intermolecular mais fraca. Se uma força intermolecular fosse um pouquinho mais forte, viraria uma ligação química e vice-versa. Então você precisa conhecer. Claro que ligação química acontece mais do ponto de vista de átomos e força intermolecular do ponto de vista de moléculas, mas é a mesma coisa. Força eletromagnética entre entidades químicas. E aí a gente vai para a separação de mistura, que é um dos tópicos que mais cai na prova de natureza. Eu até coloquei no meu vídeo de tópicos que mais caem na prova do Enem, porque cai muito e é razoavelmente simples. E você estuda esse tópico fazendo uma lista de todos os tipos de separação de mistura e colocando do lado o nome e o conceito em si. Qual que é, como é que faz essa separação. E você também precisa entender o conceito de mistura, fases, solução, saber diferenciar. Vamos para o próximo tópico, densidade. Então você precisa saber o que é densidade, tem muito a ver com separação de mistura, por isso que eu coloquei junto. Alguns métodos de separação de mistura usam justamente a densidade. Você precisa saber o que é densidade. Tem cromatografia, também é um método de separação de misturas. E isomeria está aqui, meio que não tem a ver com o resto, mas cai de vez em quando no Enem. Você precisa conhecer os tipos de isomeria e saber como funciona. Se cair na prova, você tem que identificar qual é o tipo. Então vamos para o sexto bloco, termologia e energia. Escalas cai pouco no Enem. Eu não lembro de uma questão de escala recente no Enem, mas você precisa saber fazer porque vai que cai. Se por um acaso cai é algo que muita gente pode acertar, então é ruim para o TRI, é bom você saber. E aí é transformar de Celsius para Fahrenheit e Kelvin. Mudança de fase, você precisa saber aqui no conceito de cálculo, de quantas calorias você usa para ir de uma fase para outra e conseguir fazer o caminho completo, assim. Você está em gelo e vai para gás. Quanto de energia você gastou para ir aumentando a temperatura até chegar na transição de gelo para líquido, e depois quanto que gastou na fase de líquido, depois quanto que gastou para ir de líquido para gás, e assim por diante, que é a calorimetria em si, né? Você precisa conhecer esses cálculos. Depois tem dilatação. É bom você saber o que é o conceito de dilatação, o que é coeficiente de dilatação. Não lembro de cair no Enem, mas como é fácil, é bom você estudar. Pode cair, é bem simples, dá uma olhada rápida. O conceito já caiu, mas cálculo eu não lembro de ter caído. Termodinâmica, aí é um tema bem difícil e extenso, que eventualmente cai. Não cai muito, mas pode cair. E eu já não tenho uma dica para você para fazer isso rápido. Aí você tem que conhecer assim, estudo de gases, saber o conceito de trabalho, saber aquele PVT. E é isso, é uma matéria extensa que não cai tanto. Eu deixaria para o final para estudar. Mas é importante, pode cair e já caiu. Transformação de energia, o que você precisa saber? Você precisa saber que a energia pode ser trocado o tipo de energia. Às vezes você tem energia elétrica e vira energia térmica, que a gente chama de efeito Joule. Às vezes você tem energia na forma de luz, em ondas eletromagnéticas, e aí você tem o efeito fotoelétrico. Então a energia da luz vira energia elétrica. Então você precisa saber, energia cinética vira energia potencial, você precisa entender isso, que a energia pode ser transformada em outro tipo de energia, e às vezes eles pedem cálculo de como fazer isso. Você vai ter que achar o tanto de energia na forma inicial, e esse tanto de energia é o mesmo que tem que ter na forma final. Aí eles podem pedir uma outra variável, você vai usar o total de energia para achar essa outra variável. E por último, fórmulas de energia, porque assim, como você vai ter que calcular essas transições de energia, você precisa saber as fórmulas. E aí, se você quiser um exemplo de como fazer essas trocas de energia e saber um pouco mais do conceito, que é importante, dá para você resolver muitas questões sabendo bem isso, você dá um pulo no meu vídeo de clássicos de natureza, que eu perco um bom tempo falando de uma questão sobre isso e te ensinando essa questão de trocar de energia. Então bora pro bloco 7, botânica, algas e fotossíntese. O
que você precisa saber aqui? Célula vegetal. Você precisa saber diferenciar os tipos de célula. Uma célula vegetal de uma célula animal, de uma bactéria, e até jogar aqui no meio vírus também, porque vírus está na moda. E nesse mesmo tópico, eu colocaria também assim. Por que um animal é um animal? Por que um vegetal é um vegetal? Por que um fungo é um fungo? Por que uma alga é uma alga? Diferenciar o que faz cada ser aquele ser e não o outro. E aí você vai ter que analisar de um ponto de vista celular e molecular. Um tem amido, o outro tem glicogênio, um tem celulose, o outro tem quitina, um pode ter tecido verdadeiro, o outro não. Um tem vários tipos de tecido, o outro tem só um. Então você tem que fazer esse tipo de análise. Um pode ser multicelular, o outro só pode ser unicelular. Fazer essas comparações. Você pode fazer isso com uma tabela. A tabela é um bom jeito de diferenciar tipos de célula e por que um ser é dessa classificação e o outro é de outra. E aí aqui a gente vai para o próximo tópico, que é a classificação das plantas, que é um trabalho parecido, mas apenas para as plantas. Então é por que uma briófita é uma briófita, por que uma pteridófita é uma pteridófita, conhecer bem isso. E aí a gente vai para o próximo tópico desse bloco, que é técnicas de reprodução. E aqui assim, você tem que saber também a reprodução dentro das classificações das plantas, como que uma briófita se reproduz, como que uma pteridófita se reproduz e assim por diante, mas também tem que saber como que os seres humanos podem fazer para reproduzir, fazer a reprodução das plantas. Então aqui entra a questão de hibridismo, enxertia. Às vezes você corta uma planta e coloca ela na terra e nasce raiz, às vezes não. Às vezes você corta uma planta e põe um pedaço de cima dela no caule da outra e elas continuam vivas. Então você precisa conhecer as técnicas de reprodução do ponto de vista vegetal que a gente usa para as plantas. E aí aqui a gente vai para algas, que você já vai ter feito um trabalho de separar por que uma alga é uma alga e não é um vegetal, e também fazer assim, quais são as funções da alga? A gente pode usar para alimento, o que mais que a gente pode usar a alga para fazer? Funções da alga é importante. Apesar de ter caído super pouco alga até agora, é bom você saber. Aí vem fotossíntese, você precisa saber as fases da fotossíntese e as fórmulas, e a mesma coisa para respiração celular. E aí vem eutrofização, que você precisa saber o passo a passo decoradinho de eutrofização, que cai bastante. E aí vamos para o oitavo bloco, reações químicas e catalisador. Você tem que saber os tipos de reações químicas, cai bastante. Então, todos os tipos de todas as formas, assim. Combustão, oxirredução, adição. Você precisa, reação eletrofílica, nucleofílica, você precisa saber todos os tipos de reação, porque às vezes cai falando de uma e às vezes cai um exemplo pedindo para você classificar. Então cai bastante. Depois, funcionamento do catalisador. Então aqui você precisa saber sobre enzimas, sobre energia de ativação. E por último, cinética química. Você precisa saber assim, por que algumas reações acontecem mais rápido? Quais são os fatores que deixam uma reação acontecer mais rápido? Então, por exemplo, temperatura, você jogar enzima no meio, usar catalisador, estudar bastante isso. Cinética química cai bastante, energia de ativação cai bastante, tipos de reações químicas cai bastante, e eu colocaria aqui nesse bloco, apesar de não estar escrito, deslocamento químico. É bom você ter uma ideia dos conceitos também. O que faz ir para um lado da reação, o que faz ir para outro lado da reação. Então bora para o bloco 9, ótica e teoria das cores. Fenômenos ópticos, então você precisa conhecer tudo sobre luz. Luz cai demais, você precisa saber tudo sobre luz. Do que eu falei até agora, ecologia cai demais, eletricidade e magnetismo cai demais, separação de mistura cai demais, você precisa saber. O resto também cai, mas esses, assim, é obrigatório que você saiba o máximo possível. Então estuda todos os fenômenos ópticos e princípios da ótica. Tem um vídeo meu que fala só sobre luz, você vai lá que eu estou explicando bastante um monte de conceito. Depois tem espelhos, lentes, não cai muito. Aliás, espelho cai mais em matemática do que em física, de você fazer projeção de onde estaria a sombra. Lentes, não lembro de cair nenhuma conta referente a lentes, é mais full vest e é difícil, então isso é bom. Então deixa por último para estudar. Espelhos e lentes, deixa por último. Refração, cai o conceito, o que é refração, saber um pouco sobre índices de refração. Propriedades da luz cai muito, mas eu falei bastante no mesmo vídeo que eu vou colocar o link aqui. Fibra ótica, como funciona a fibra ótica. E teoria das cores, você tem que saber assim. Se eu jogo um feixe de luz, por que tal cor é refletida e as outras não são refletidas? E se eu jogar um feixe de luz com só uma cor, que é puramente de uma cor, o que vai acontecer se bater num objeto de outra cor? O que vai acontecer se bater num objeto da mesma cor? Então você tem que entender isso. Tem bastante exercício, é bem conceitual. Então bora pro bloco 10, genética e citologia. Então vamos lá. Você precisa saber as partes de uma célula, tudo de uma célula, né?
e o máximo possível de genética, porque cai muito genética. A genética cai bem mais que citologia, mas você precisa saber muito de citologia para entender a genética. Então esse é um tópico que não todos os assuntos é bom você estudar o máximo possível. Não é que nem os outros que eu estou falando, isso cai bastante, isso não cai. Vou tentar fazer a mesma coisa, mas genética é algo que é muito da moda nos últimos anos e cai bastante. Então você precisa saber as leis de Mendel, precisa entender direitinho o conceito de mutação, direitinho o conceito de evolução. Evolução tem sempre questão de pegadinha. E as questões são sempre parecidas, assim, tal animal é mais evoluído que o outro? E a resposta sempre é não. Nenhum animal vivo hoje é mais evoluído que outro. Todos evoluíram por muito tempo e chegaram aqui e estão vivos, sobrevivendo. O ponto é que um animal pode ser mais complexo que o outro. Então, por exemplo, o ser humano tem uma complexidade bem maior do que uma bactéria, porque tem muito mais genes, por exemplo, do que uma bactéria. Mas ele não é mais evoluído que uma bactéria, porque uma bactéria também passou pelo processo de evolução todo e está aqui existindo que nem a gente. Então eles têm o mesmo nível de evolução. Então tem pegadinha. Você tem que entender o conceito de evolução. DNA, você precisa saber a estrutura do DNA, o que é cada peça na formação do DNA. E aí o que você vai precisar saber, que está escrito aqui depois, que é duplicação celular, transcrição, tradução, você precisa saber assim, do meu DNA, como é que eu chego no fenótipo. Ou seja, tendo uma fita de DNA, qual é o passo a passo para eu chegar nas proteínas que formam um ser, que é o que vai dar as características morfológicas daquele ser. Então você tem lá, você tem o DNA, você tem a questão do RNA, você tem RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador, você tem que saber o caminho completo, é muito importante. Você tem que saber também heredograma, você tem que saber a duplicação celular, as fases da duplicação celular, e saber um pouco de meiose, mitose. Heredograma é uma coisa assim, que você precisa treinar bastante, saber técnica para fazer a questão de herança. De herança recessiva, autossômica, dominante. Você precisa saber todos os conceitos e saber fazer exercício também. Depois tem a parte aqui de terapia celular, e aqui você precisa saber assim, terapia celular barra terapia genética, que é uma tecnologia recente de você conseguir alterar os genes de algum ser. Você pode inclusive fazer em ser humano e já fazem isso. Então tem até questão ética envolvida, vale a pena você pesquisar sobre isso. Inclusive tem uma série na Netflix, se você assistiu o primeiro episódio, eu já acho que ajuda bastante em genética, chama Seleção Artificial a série. Você dá uma olhada lá no primeiro episódio, eu acho que vale a pena porque genética cai muito. Vírus eu já falei, você precisa saber assim, características de um vírus, principais doenças e saber quais são os argumentos defendendo que vírus é um ser com vida ou é algo sem vida. Tem gente que defende dos dois lados. E aí tem outro tópico aqui, origem da vida, que cai pouquíssimo no Enem, infelizmente, que é bem interessante. Eu acho que você pode até tirar, nem vale a pena estudar. Não caiu nas últimas 9 provas. Se sobrar tempo, estuda. E o último tópico desse bloco é bactérias. E aí você precisa saber as características gerais de uma bactéria e também, assim, as principais doenças bacterianas. Eu acho que isso pode cair numa questãozinha e é rapidinho. Você decora pelo menos umas 5. 5 virais e 5 bacterianas para diferenciar. E com isso a gente chegou aqui no 11º bloco, a gente fez 10 blocos. Eu acho que já está muito longo o vídeo, então eu vou parar por aqui. Porque eu não sei se está ficando bom o vídeo, então se não estiver ajudando, nem vale a pena, né? Mas se você acha que ajudou bastante, deixa nos comentários aí que eu faço uma parte 2. Se você acha que não ajudou tanto, nem comenta ou fala que talvez seja melhor investir em outras dicas, porque esse tipo de vídeo é muito cansativo e muito longo, então a chance de a maioria das pessoas não assistirem ao vídeo é muito grande. Então é isso, eu espero que já tenha ajudado. Pelo menos já foi metade da natureza. Acho que dá pra você. Claro que assim, sempre dá pra se aprofundar mais, né? Mas eu acho que essas dicas já ajudam muito no básico bem feito, que é o que é favorecido pelo TRI, e é aquilo que, se você for rápido, vai sobrar mais tempo para pensar nas questões difíceis. Então ele tira da frente o que é mais fácil e o que tem macete para você fazer. Então é isso, espero que tenham gostado. Obrigado.